Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 4. Nós vamos ler apenas o versículo 4, tá bom? Enquanto você procura, eu me apresento para vocês. Eu me chamo Yuri Santana. Moro bem pertinho, ali em São Gonçalo. E é uma felicidade e alegria estar conhecendo parte dessa família que juntos herdaremos aos céus. Louvar a Deus pela vida do pastor, pela vida do ministério, pela vida de cada irmão nessa noite, que saiu do seu lar para cultuar o nome do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 4, somente o versículo 4. Isso. Glória a Jesus. Diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Amém? Será que no 3 a igreja toda pode repetir só esse versículo? Vamos lá? 1, 2, 3. E era-lhe necessário passar por Samaria. Amém. Glória a Deus. O evangelho escrito por João é o último dos evangelhos, tanto na organização do cânon bíblico, como também em termos de data. O primeiro evangelho a ser escrito, embora ocupe o segundo lugar na Bíblia Sagrada, foi o evangelho escrito por Marcos. Marcos escreve esse evangelho e endereça a nação romana, e logo após o evangelista Mateus, ele escreve o evangelho que leva o seu nome e endereça aos judeus. Mateus, para escrever, ele toma como base o evangelho escrito por Marcos. É por isso que nós vamos encontrar algumas histórias, alguns milagres, alguns sermões que Jesus ele pregou nos dois evangelhos de Marcos, de Mateus. Porque para Mateus escrever, ele usa como base o evangelho escrito de Marcos. Logo após esses dois, um homem chamado Lucas escreve o terceiro evangelho da Bíblia e endereça a um homem chamado Teófilo. Lucas escreve esse evangelho, endereça a Teófilo e aos demais gregos. E então, a história vai dizer que após esses três evangelhos, o apóstolo João, ele vai escrever o quarto evangelho da Bíblia Sagrada. Bom, o que me chama a atenção é o porquê, o motivo que leva João a escrever esse evangelho. A história da igreja vai dizer que os presbíteros da igreja em Éfeso, eles vão convencer o apóstolo João a escrever um evangelho e atestar, confirmar a divindade de Jesus Cristo. Por que confirmar, Yuri? Porque havia se espalhado uma heresia por um homem chamado Cerinto, que Jesus ele não possuía a divindade do Pai desde o teu nascimento. Então, para atestar e confirmar que Jesus ele possui a divindade do Pai desde o teu nascimento, os presbíteros da igreja de Éfeso vão convencer João a escrever esse evangelho aqui. E talvez por isso o evangelho escrito por João, ele seja um pouco diferente dos três primeiros evangelhos. Por exemplo, o evangelho de João é o evangelho que menos fala de milagres. Se você for observar e comparar o evangelho escrito por João ao evangelho de Marcos, por exemplo, o evangelho de João, ele escreve menos da metade dos milagres escritos no evangelho de Marcos. Só que o intuito de João não é o mesmo intuito de Marcos, porque Marcos escreve para uma nação que não conhecem a história de Cristo. João, ao contrário disso, escreve para um povo que conhece quem Cristo é. Então, por João escrever para um povo que conhece quem ele é, João ele fala pouco do que ele faz. Porque para João, o intuito aqui é comprovar que Cristo é o Senhor.
Então, no intuito do evangelho escrito por João, não é mostrar para os seus ouvintes que esse Cristo realiza milagres. O intuito do evangelho de João não é mostrar para quem posteriormente leria aqui que Jesus realiza maravilhas. Pelo contrário, João só conta 7 milagres. E dos 7 milagres que João conta, 5 nós encontraremos exclusivamente aqui no evangelho escrito por João. É só João que vai falar sobre o primeiro milagre de Jesus, a água feita vinho nas bodas de Caná. É só João que vai falar acerca de um paralítico que há 38 anos estava no tanque de Betesda. É só João que fala acerca da cura de um filho de um oficial. Também, só João que vai narrar acerca da cura de um cego de nascença, no capítulo 9, escrito por ele. Só João que conta acerca da ressurreição de Lázaro. Esse, um milagre que é mundialmente conhecido, porque Cristo ressuscita e traz Lázaro à vida após 4 dias de morte. Então, João, além de escrever poucos, dos poucos que ele escreve, ele seleciona alguns que os demais não contaram. Yuri, por que João conta alguns que os outros não contaram? Porque João ele ocupa uma posição diferente dos demais. Por exemplo, Mateus ele era um dos 12 apóstolos. Mateus ele era um dos 12 discípulos. Todavia, mesmo sendo um dos 12, Mateus não escreve esses 5 milagres que João escreve aqui. E por que Mateus não escreve e João escreve? Simples. Porque João, além de ser discípulo, ele é próximo a Cristo. Cristo ele tem 3 discípulos que são mais próximos a eles: Pedro, Tiago e João. E por João ser mais próximo a ele, ele enxerga o que os outros não conseguem enxergar. Eu vou melhorar isso aqui para você compreender melhor. Quanto mais próximo eu sou dele, mais coisas ele me mostra. Quanto mais próximo eu sou dele, mais coisas ele me dá. João, ele vê o que os demais não vê. Por quê? Porque ele é próximo. Primeira coisa que eu destaco aqui é: quer enxergar o que os outros não enxergam? Quer ver o que quem está ao lado não está vendo? Então se aproxima dele aqui nessa noite. Porque quando você for se aproximar, ele vai te entregar o que ainda não entregou a ninguém. João só conta o que os outros não contaram porque ele é próximo. Ele é íntimo. João é tão íntimo de Jesus que na crucificação, no ato da crucificação, todos os discípulos abandonam. Só um discípulo permanece para acompanhar toda aquela cena. E quem é? João. Enquanto os demais 11 apóstolos e discípulos vão embora com medo, João fica para assistir a cena da crucificação de Jesus. E por João permanecer, Deus entrega responsabilidades a João. Tem muita gente que quer receber responsabilidades, só que na primeira luta, na primeira prova, no primeiro vento, vai embora. João só recebe responsabilidades porque enquanto os 11 correm, ele fica. E por ele ficar, Cristo na cruz, ele olha para João, olha para Maria e ele fala um sinal. Ele fala para Maria: eis João, eis aí João, e ele diz para João: eis aí Maria. E o texto vai dizer que a partir daquele momento, Maria, ou João, recebe Maria na sua casa para poder cuidar. Então João só recebe essa responsabilidade porque no momento caótico na vida de Cristo, todos correm e ele fica. João é tão próximo a Jesus, tão próximo, que na transfiguração, no dia em que Cristo revelaria aos seus discípulos quem ele realmente era, só tem 3 lá. E os 3 é Pedro, Tiago e João. Então, quando Cristo resolve revelar-se a alguém, quem está entre aqueles no monte é João. Ele é tão próximo que também no monte Getsemane, quando Cristo está em um momento de agonia, e Lucas vai dizer que essa agonia era tanta em Cristo,
que o suor de Jesus se transforma em gotas de sangue, tamanha era a aflição e a angústia de Jesus naquele momento. Jesus tem 12 discípulos, mas no momento de aflição, no momento de angústia, no momento difícil, só tem 3. E entre os 3 está João. Então, para João enxergar o que os outros não enxergam, era necessário que João estivesse próximo a Jesus. E essa proximidade vai fazer com que João fale sobre assuntos que os demais não falaram. E o intuito de João é provar que Cristo, ele possui a divindade do Pai desde o teu nascimento. Talvez por isso, o primeiro capítulo do Evangelho escrito por João seja uma das maiores revelações que a Bíblia vai nos entregar. Se você abrir o primeiro capítulo escrito por João, no primeiro versículo, tá: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e estava com Deus. Então, no primeiro capítulo do Evangelho de João, ele já traz uma revelação com uma profundidade extraordinária, porque o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, é o único que inicia-se da forma que João inicia o seu Evangelho. Gênesis capítulo 1, versículo 1, escrito está: no princípio Deus criou os céus e terra. E todo mundo sabe que Gênesis é o livro que vai falar acerca do princípio das coisas. Para que se chegasse ao que nós temos hoje, era necessário ter um princípio, um começo, um início. E Gênesis, ele fala acerca desse princípio, desse início, desse começo. Porém, João ele vai mais fundo, ele vai mais profundo, porque enquanto Gênesis fala sobre o princípio das coisas que nós conhecemos, João ele vai narrar acerca do princípio que existia antes do princípio de Gênesis. Porque em Gênesis está o princípio disso aqui. João está trazendo um princípio anterior a esse princípio. João está dizendo que antes de existir o princípio narrado em Gênesis, ele já existia. João está falando assim: melhor do que falar que ele faz, é falar que ele é. João entende que melhor do que contar milagre, é falar quem ele é, porque João entende que quem vai lhe ouvir não é alguém que não conhece, quem vai lhe ouvir é alguém que conhece isso aqui, e se é para falar para alguém que conhece, ele compreende que é muito melhor escrever sobre quem ele é do que escrever o que ele faz. Porque quem adora a Cristo não adora pelo que ele faz. Quem adora, adora porque ele é. E João está dizendo isso aqui: melhor do que eu adorar pelo que ele faz, é adorar sabendo quem ele é. Melhor do que adorar pela porta que ele abre, é adorar sabendo quem ele é. E o profeta Abacuque, ele vai provar que ele não adora pelo que Deus dá. Porque tem pessoas que só adoram mediante o que recebe. Se a porta se abre, adora. Se a cura chega, adora. Se as coisas dão certo, adora. Só que Abacuque, ele prova que ele não adora pelo que o céu lhe dá. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que os produtos sejam arrebatados do campo, que as ovelhas sejam arrebatadas do campo, e que produto da oliveira minta. Ele vai dizer: todavia eu me alegrarei e exultarei ao Deus da minha salvação. Ele está dizendo: se tiver fruto na videira, eu adoro, mas no dia que não tiver, eu vou permanecer adorando. Se tiver gado nos campos, nos currais, eu adoro, mas no dia que não tiver, eu permaneço adorando. O profeta está dizendo: eu não adoro pela videira dando fruto, eu não adoro pelos gados no currais, eu não adoro pelo que ele me proporciona, eu não adoro pela porta que está aberta, eu não adoro pela cura de uma doença, eu adoro porque antes mesmo de tudo
acontecer, Ele já era Deus. Sabe por que você está aqui nessa noite? Não é porque Ele foi bom para com alguém da tua casa, não é porque Ele salvou alguém da tua família. Você está aqui nessa noite porque antes dele fazer tudo isso, Ele já era Deus e já era merecedor de honra e glória. Então no capítulo 1 ele está dizendo: os judeus aprendem desde criança que no livro de Bereshit, capítulo 1, versículo 1, eles acreditam que lá existia um Deus que criou. No princípio, Deus criou. Toda vez que o judeu ele abre a Torá para ler, no primeiro capítulo, no primeiro versículo está escrito: lá tinha um Deus que criou. Só que João ele vem trazendo uma revelação maior. Ele está dizendo: antes de acontecer esse princípio que vocês conhecem, o Deus que criou já era. Isaías ele corrobora com essa afirmação quando ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Isaías está dizendo: lá no princípio de Gênesis não havia dia, mas o eu sou já existia. No princípio de Gênesis não havia noite, mas o eu sou já existia. Eu tenho uma palavra para o teu coração nessa noite. Antes mesmo dessa prova chegar na tua casa, Ele já era Deus. E se Ele tem todo o poder nas mãos, fique tranquilo, fique calma. Esse problema para Ele é nada. João acredita que melhor do que falar o que Ele faz é contar quem Ele é. E aqui no capítulo 4, no versículo 4, o texto diz que Jesus ele afirma: é necessário passar em Samaria. O que está acontecendo aqui? Os discípulos junto com Jesus estão indo de viagem da Judeia para a Galileia. A Galileia está localizada ao norte, a Judeia está localizada ao sul. E toda vez que um judeu ele saía da Galileia para a Judeia, ou da Judeia para a Galileia, ele não descia em linha reta. Toda vez que um judeu fazia esse trajeto, ele contornava ou pela Pérea ou por Cesareia. Quando uma pessoa fazia esse trajeto em linha reta, o tempo estimado de viagem era de 3 dias. Porém, o judeu, quando fazia esse trajeto, ele já fazia entendendo que o tempo do percurso dobraria de 3 para 6. Porque, para não entrar dentro de Samaria, o judeu preferia contornar. E esse contorno dobrava o tempo daquela viagem. Então, para não resolver alguns conflitos que existiam entre judeus e samaritanos, conflitos esses que são históricos, conflitos esses que se desenrolaram com a divisão das tribos, lá no Antigo Testamento, em que as 10 tribos formam o reino do norte, e 2 tribos seguem o reino do sul. O texto vai dizer que quando há essa divisão, há também alguns outros conflitos que vão surgir por conta dessa divisão. Por exemplo, através da divisão das tribos, vai surgir o conflito espiritual entre judeus e samaritanos. E por que conflito espiritual, Yuri? Porque os judeus entendiam que o lugar adequado de adorar ao Senhor era dentro do templo que estava localizado em Jerusalém. Todavia, os judeus não aceitavam que os samaritanos exercessem e entregassem adoração a Deus dentro daquele lugar que para eles era o lugar adequado, o lugar ideal. E por não ser permitido samaritanos entrar no templo para adorar, esses consideravam que o lugar adequado de adoração era em cima do Monte Gerizim, tanto
que um pouco mais à frente, um homem chamado João Hircano, ele vai levantar no Monte Gerizim um templo para os samaritanos adorarem ao Senhor naquele ambiente. Então, junto com uma divisão das tribos, surge também o conflito espiritual. Há um segundo conflito que vai surgir com essa divisão, que é o conflito étnico. Por que conflito étnico, Yuri? Porque quando os samaritanos eles se dividem e vão formar o Reino do Norte, eles vão se misturar com outros povos. Os judeus do Reino do Sul, eles não aceitavam que judeus fossem judeus mestiços, misturados com outros povos. Por isso, o judeu olhava para o samaritano como alguém que era alguém impuro. E essa briga, ela vai se desenrolar por alguns anos, por algumas centenas de anos, no desenrolar da Bíblia. Tanto que no Evangelho escrito por Lucas, Jesus envia 2 discípulos, João e Tiago, para entrar em uma aldeia de samaritanos e preparar uma hospedagem para que eles pudessem repousar e passar a noite. O texto vai dizer que quando os homens daquela cidade percebem que João e Tiago são homens judeus, eles vão negar hospedagem para aqueles homens. João e Tiago, eles saem daquele local com raiva, com ódio no coração. Tanto que eles chegam até Jesus dizendo: mestre, podemos clamar ao Senhor e ele mandar fogo do céu, como o profeta Elias clamou? Jesus olha para eles e fala: não é necessário que se faça isso. Porque quem veio, não veio para dividir. Quem veio, não veio para espalhar. Quem veio, veio para salvar. Jesus está dizendo, em outras palavras aqui, que quem é do céu não veio para espalhar. Quem é do céu não veio para dividir. Quem é do céu não veio para colocar panos quentes em uma discussão. Quem é do céu veio para pacificar. Tanto que no Sermão da Montanha, Jesus ele vai dizer: bem-aventurado são os pacificadores. Jesus está ensinando aos discípulos que quem é do céu não deve alargar o conflito. Entretanto, deve buscar resolvê-lo de alguma maneira. E é justamente o que Jesus está fazendo aqui no Evangelho escrito por João, no capítulo 4, versículo 4, quando ele diz: hoje é necessário passar dentro de Samaria. Eu fico imaginando os discípulos, quando escutam Jesus dizer: vamos sair da Judeia para a Galileia, eles montando toda uma logística, preparando alimento para 6 dias, preparando água para 6 dias, levando recursos para poder se hospedar 6 noites, porque eles sabiam que o trajeto demoraria 6 dias de viagem. Porém, Jesus olha para eles e fala: hoje o trajeto não vai ser de 6 dias. E por quê? Porque hoje nós vamos entrar dentro de Samaria. Enquanto os judeus, eles dão voltas e voltas só para não entrar em Samaria e resolver uns conflitos, Jesus está dizendo: hoje, para resolver um conflito, nós vamos cortar o caminho e entrar dentro de Samaria. E eu não estou entendendo, é porque tem pessoas que, para não resolver conflitos, prefere, pastor, dar voltas e voltas e cortar para não passar dentro de Samaria. Jesus está dizendo: acabou esse negócio, acabou essa briga, acabou essa divisão. Nós não vamos dar voltas e voltas, nós vamos entrar para resolver lá. Nós não vamos colocar panos quentes em uma discussão. Hoje o problema será solucionado. Eu tenho certeza que Deus está falando a corações aqui nessa noite. Ele está dizendo que chegou o tempo de parar de dar voltas e voltas e entrar para resolver o conflito. O tempo de resolver chegou. E ele está dizendo: nós vamos entrar em Samaria. E por que Jesus acredita que era necessário entrar lá? Porque dentro de Samaria tem uma mulher que todos os dias ela corre risco de ser apontada. Lá dentro de Samaria tem uma mulher que todos os dias ela é pauta na boca de algumas pessoas. Tanto que o texto fala que ela todo dia pegava água no poço, meio-dia.
E todo mundo sabe que o horário de pegar água era ou pela manhã ou ao final da tarde. O dia do judeu começava ao nascer do sol e terminava ao pôr dele. E a mulher, para não encontrar pessoas no poço, ela ia meio-dia. Então Jesus, sabendo disso, ele está falando, a necessidade aqui não é minha que vou passar por Samaria. A necessidade do texto não é de quem vai cortar caminho e ganhar alguns dias na caminhada, não. A necessidade aqui é de quem está lá dentro. Quem precisa de um encontro não é quem está cortando o caminho para entrar. Quem precisa de um encontro é quem está dentro de Samaria todo dia sendo apontado. Jesus está dizendo, hoje eu acabo com alguns apontamentos. Hoje eu acabo com algumas falácias. Hoje nós vamos entrar dentro de Jerusalém. E você percebe que quando Jesus entra em Jerusalém e se assenta em cima do poço, ele monta todo um cenário para aquele encontro. E como é que ele monta, Yuri? Primeiro ele fala para os discípulos, vá à cidade comprar comida. E ele fica ali sozinho com aquela mulher. Todo momento de encontro é aquele momento que você olha para o lado e não vê ninguém. Você já observou que o momento que você mais precisava de ajuda é o momento que não tem ninguém do seu lado e aí você se acha sozinho? Eu tenho uma palavra para o teu coração nessa noite. Esse não é momento de solidão. Esse é momento de encontro com Deus. Porque ele está montando todo um cenário para poder ficar apenas você e ele. Nem que para isso ele arranque algumas pessoas que estão ao seu redor. Para ter encontro com algumas pessoas aqui, ele vai precisar arrancar algumas pessoas do seu lado. Então, nem pergunte por que ele está arrancando. Tudo isso faz parte do propósito para ter um encontro com você. Yuri, por que ele está tirando pessoas do lado? Porque ele sabe que enquanto tem pessoas do seu lado, você não dará ouvidos à voz dele. Então, para dar ouvidos à voz do Senhor, ele vai arrancar algumas pessoas do seu rol de amizade. Para você dar ouvidos ao que ele está falando, ele vai tirar algumas pessoas do seu lado. Para você entender e voltar a ter sensibilidade para ouvi-lo, ele vai arrancar algumas pessoas da sua volta. Jesus está dizendo para os discípulos, vão, porque hoje é dia de encontro. Essa solidão não é abandono, não. Essa solidão não é porque o céu te esqueceu, não. Essa solidão não é porque Deus não olha para você, não. Pelo contrário. É Ele montando toda uma cena para você ficar a sós com Ele. Essa foi a noite que Ele escolheu. Esse foi o dia que Ele escolheu. Para poder montar a cena do teu encontro com Cristo aqui nessa noite. Ele está recalculando uma rota, você percebe? Ele está mudando o trajeto, ele está dizendo para os discípulos, hoje não, hoje nós não vamos atravessar por Pérea, hoje nós não vamos entrar em Cesareia, hoje nós vamos entrar dentro de Samaria. É ele dizendo assim, para ter encontro com alguém, eu não vou precisar dar voltas, para ter encontro com alguém, eu vou recalcular toda uma rota, eu vou mudar todo um trajeto, mas hoje eu te encontro na tua Samaria. E quando os discípulos vão, que Jesus fica a sós com aquela mulher, estou terminando agora, inicia-se um dos diálogos mais bonitos que a Bíblia conta. Porque qual é a necessidade daquela mulher ali? Ela só está no poço porque ela precisa tirar água. A água é a necessidade dela. Cristo
Jesus, ele usa a necessidade como uma oportunidade de mudança. Cristo só tem encontro com a mulher porque ela sai de casa com um cântaro na mão para pegar água. E ele vai encontrar na necessidade dela uma oportunidade para mudar uma história. Eu não sei a necessidade que te trouxe aqui. Eu não sei o motivo que te trouxe aqui. Mas eu profetizo aqui uma palavra na tua vida. Essa necessidade que te trouxe é o que vai gerar uma oportunidade para ele mudar o que você precisa ser mudado. Você pode levantar a mão porque eu quero profetizar na tua vida? A necessidade que te trouxe aqui nessa noite vai gerar uma oportunidade para ele mudar algo na tua vida. Eu não sei o que ele vai mudar, seja na vida espiritual, seja na vida material, seja na vida familiar, seja na vida profissional. A necessidade que te trouxe gerou essa oportunidade dele te encontrar. Jesus olha para aquela mulher, chegando com um cântaro na mão e lhe pede água. A mulher já replica a Jesus: como pode um judeu pedir água a mim, uma mulher samaritana? Jesus, com apenas um diálogo, ele quebra os 3 conflitos históricos que há entre judeus e samaritanos. Primeiro conflito, conflito histórico da divisão. Segundo conflito, o conflito étnico. O samaritano olhava para o judeu olhava para o samaritano e os judeus consideravam eles impuros. O terceiro conflito é o conflito espiritual. Jesus, com apenas um diálogo, ele quebra os 3 conflitos. Como, Yuri? Primeiro, a mulher olha para Jesus depois dele oferecer a ela água viva e questiona ele: como você vai tirar água se você não tem com que tirar? Ela está dizendo assim: eu tenho cântaro, você não tem, o poço é fundo. Como você vai tirar se você não tem vasilha? Só que Jesus pede água para ela beber, para ele beber, a ela. E se ela der água a ele, ele vai precisar beber água do cântaro dela. E se para um judeu só a presença de um samaritano tornaria o ambiente impuro, imagina beber no lugar que um samaritano bebe. Jesus está pedindo para beber no cântaro que ela tem. O conflito histórico, o conflito étnico sendo quebrado aqui. Porque aquela mulher está orando e está falando: opa, ele é judeu, mas é diferente. Ele não olha para mim com um olhar de superioridade como os outros olham. Ele não olha para mim com um olhar de julgamento como os outros olham. A palavra que ele tem é diferente da dos demais. O que ele transmite é diferente do que os outros transmitem. É Cristo quebrando um conflito aqui. Segundo conflito quebrado, conflito espiritual. Por quê, Yuri? Porque depois do diálogo que você conhece bem, Jesus fala sobre a vida conjugal. Depois que ela percebe que ele é um profeta, ela vai dizer: vocês judeus dizem que o lugar de adoração é no templo em Jerusalém. Nós samaritanos acreditamos que o lugar de adorar é no Monte Gerizim. Jesus olha para ela e quebra também um conflito religioso. Por quê? Ele olha e diz no capítulo 4, versículo 23, mulher, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, para adorar, não vão precisar estar dentro de um templo, nem em cima de um monte. Por quê, Yuri? Porque tem pessoas que acreditam que a adoração restringe-se a isso aqui. E tem uns mais fanáticos que acreditam que a adoração se restringe ao monte.
Eu sou mais religioso porque eu não falto nenhum culto. Eu sou mais crente porque eu acampo no monte. Aí Jesus está vindo e está quebrando um conflito. Jesus está dizendo, haverá o tempo, e o tempo é agora, em que nem no templo, nem no monte. Jesus está falando, nem aonde os judeus acreditam, nem aonde os samaritanos defendem. Ele está dizendo, a partir da crucificação, que posteriormente seria logo após, ele está dizendo que o templo, o lugar de adoração, não é o ambiente, o lugar de adoração é o meu coração. Ele está falando, o verdadeiro adorador não precisa entrar no templo e nem subir o monte. Yuri, não, então eu não preciso vir para o culto, não. Ele está falando assim, o verdadeiro adorador não precisa só adorar aqui, porque tem gente que é assim, ele passa o dia todo em casa, passa o dia todo no trabalho, mas acredita que só deve adorar aqui dentro. Jesus está dizendo, não, o verdadeiro adorador não adora só aqui, ele está no trabalho, mas está adorando, ele está no ônibus, mas está adorando, ela está na estrada, mas está adorando. O verdadeiro adorador não restringe a adoração a ambiente, o verdadeiro adorador não restringe a adoração a teto, a paredes. Não, o verdadeiro adorador entende que o templo é ele representa o evangelho que foi anunciado aqui, ele representa a palavra que é anunciada aqui. Eu e você somos a representatividade. Depois do encontro, a mulher larga o cântaro e vai para a cidade anunciar. Achei o Cristo. E sabe o que os samaritanos fazem após ouvi-la? Precisamos ir lá ver. Agora percebe algo aqui para finalizar. Antes do encontro, só em ela ir ao poço, quem a via lhe apontava. Essa mulher aí já casou diversas vezes. A vida conjugal dela é toda desequilibrada. Então só em alguém vê-la já falava, já apontava. Quem daria crédito a alguém sem reputação? Quem dá crédito a quem não tem reputação? Só que depois do encontro, quem não tem reputação, anuncia. E quem está dentro da cidade, dá ouvidos. Porque o evangelho tem dessas. O evangelho, ele alcança quem a sociedade jamais daria uma oportunidade. Porque depois que ela tem encontro com Cristo, ela diz, achei o Cristo, e quem está ouvindo, eu preciso ir lá ver. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a partir do encontro que você tem, as palavras que saem da tua boca têm um peso. E eu quero profetizar isso aqui. Alguém entrará por essas portas através da palavra que você vai anunciar. Alguém do seu trabalho vai entrar numa igreja por conta do que você anunciou. Depois do encontro que eu tenho com ele, o que eu anuncio tem veracidade, o que eu anuncio tem peso. Quem não dava nada pela minha vida, quem não dava nada pela minha história, eu melhoro isso aqui, quem olhava para você e desacreditava, vai ter que dar veracidade. A palavra que será anunciada da tua boca nessa. Mas para isso acontecer, ela teve que largar o que para ela era necessário. A mudança só acontece quando eu deixo o que para mim é necessário. A mulher larga o cântaro para poder ouvir a palavra de Cristo. É ele dizendo, larga a tua água, porque hoje o relacionamento teu não vai ser com a água do poço. Hoje o relacionamento teu vai ter com a própria fonte do poço. Jesus está dizendo para ela, larga o que para você é fundamental para se relacionar com uma água viva. Eu te faço esse convite nessa noite.
Larga o que para você é fundamental, o que para você é precioso. Por quê, Yuri? Porque quando eu largo o que para mim é importante, o céu me recompensa com aquilo que para mim eu jamais receberia. É Cristo dizendo para ela: larga o pequeno, porque o que eu tenho para você é muito grande. Larga o pouco, porque o que eu tenho para você é muito. Se você tiver essa atitude nessa noite, eu tenho total certeza que veracidade e peso sairá da tua boca, e as palavras anunciadas por você nunca mais irão retornar vazia. Você recebe essa palavra? Levante a tua mão. Eu quero profetizar pela última vez na tua vida. A palavra que sairá da tua boca, depois do encontro que você teve na fonte, ela terá veracidade, ela terá peso, e nunca mais você vai falar para alguém dessa palavra e essa palavra retornará vazia. Alguém vai ouvir o que Deus colocar no teu coração. Alguém vai dar crédito à palavra que você anunciar. Você pode exaltar e adorar o nome do Senhor Jesus. Eu quero externar a minha gratidão ao ministério e agradecer uma vez mais essa oportunidade. Deus abençoe, pastor. Aleluia. Aleluia. Deixou o esplendor da sua glória ao vir a este mundo aqui. Estava só ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, aonde está, se há entre nós alguém que quer dar um passo a Jesus e ter a sua vida mudada pela nova aqui proclamada, ter a sua vida transformada por Jesus? Alguém entre nós que deseja receber a Cristo como seu Salvador, consertar a sua vida? E se você não tem essa credibilidade, Jesus vai te dar. Ao olhar para você, as pessoas vão dar credibilidade no que você fala. Aonde está a primeira pessoa? Reconcilie hoje com Cristo. Não olhe para os teus problemas, para as suas dificuldades. Dê um passo a Cristo hoje, em direção a Jesus. Tenha a sua vida mudada. Rompa com aquilo que está te prendendo. Ah, eu não posso ainda. Eu estou cheio de dificuldade. Venha, Jesus quer trabalhar. Já ouviu aqui que a sua necessidade é apenas aquilo que te fez trazer aqui, para Jesus trabalhar na sua vida. Mas agora você vai ter que deixar essa sua necessidade. Alguém para Cristo hoje? Você que está afastado, quer se reconciliar com Jesus? Venha. Vem depressa.
Venha Jesus, venha Jesus, venha Jesus, Ele quer te fazer algo novo esta noite. Se isso não for amor, não há mais nada que possa se comparar a isso. Não tem mais nada. Aonde você está? Vem depressa. Vem depressa. Eu vou fazer mais um apelo aqui. Esse apelo é para aquele que veio aqui hoje movido por necessidade. Eu não sei qual a sua necessidade. Você já é crente, mas o que te trouxe hoje aqui foi a sua necessidade. Não sei se ela é grande, se ela é pequena. Se você crê no que você ouviu, venha. Nós vamos fazer uma oração. E eu tenho certeza que Deus vai trabalhar na sua vida. E a tua necessidade será resolvida em o nome de Jesus. Há alguém com essa necessidade especial? Se houver, venha. Eu não sei qual. A você, se tiver, venha. E se você quiser também vir com estes, aceitando a Cristo ou reconciliando com Ele, venha também. Não tem problema. Vem depressa. Aleluia. Nós vamos orar por esses. Levante as suas mãos. Necessidades todos temos. Mas aqui estão os irmãos que precisam de uma solução. E Deus tem solução. Deus tem solução. O Marquinei vai orar. Vamos orar, irmãos. Soberano, em cuja